Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar dos principais conceitos do Pandas que a gente vai usar para Data Science. Então, se vocês já conhecem o Pandas, essa é uma aula de revisão. E se vocês quiserem, baixa a base que está aqui embaixo, baixa também esse arquivo inicial aqui e tentem fazer. Se está tudo perfeito, beleza. Se não tiver, se tiver alguma dúvida, aproveita para vir junto comigo que a gente vai falar de conceitos de estatística, vai falar de conceitos de gráficos e outros conceitos que serão extremamente importantes para vocês na sua carreira de cientista de dados. Então, bora lá? Para começar, o Pandas ele tem uma alta performance e ele é fácil de usar para trabalhar com dados, porque ele lembra muito Excel. Então, na hora que você vai apresentar isso para o seu chefe, vai apresentar isso para outra pessoa, a pessoa vai ver de uma forma que ela já está acostumada. Então, isso torna muito mais amigável a apresentação dos dados. E o Pandas funciona desde esse ponto de você conseguir apresentar os dados para o seu chefe, para o seu cliente, até o ponto dele ser muito útil e extremamente pronto para poder inserir os modelos de aprendizado de máquina. Então, quando a gente vai falar de scikit-learn, de modelos de aprendizado mesmo, eles esperam receber dados na forma que o Pandas entrega. Então, o Pandas te ajuda exatamente nesse ponto, nessa ponte entre o dado da forma que ele vai chegar para você, seja no SQL, seja no Excel, até o dado pronto para ser colocado dentro do modelo. E toda essa etapa, desde a importação, passando pela análise exploratória, exibição de gráfico, até deixar o dado especificamente pronto para colocar em qualquer modelo de aprendizado de máquinas, a gente vai fazer com Pandas. E para começar, como a gente importa essa biblioteca? Como a gente começa a dar os primeiros passos no Pandas? A gente pode importar o Pandas fazendo import Pandas. E aí, para a gente ler qualquer arquivo no Pandas, a gente pode usar o read. E eu tenho, por exemplo, para ler CSV, o read CSV, para ler Excel, o read Excel, HTML, a gente tem o read HTML, e a gente consegue ler muitos tipos de arquivos utilizando essa função do Pandas. E se eu quiser ler, por exemplo, uma base de um CSV, eu vou fazer pandas.read CSV e eu passo o nome da minha base. E a minha base que eu tenho atualmente é essa daqui, titanictrain.csv. A gente vai usar a base do Titanic, do navio mesmo, que é exatamente uma base muito conhecida. E depois, na próxima aula, eu vou falar para vocês por que a gente usa essa base. E se eu faço isso daqui, eu estou importando essa base. E um ponto muito importante é que se você está passando dessa forma apenas o nome do arquivo e a extensão, a base precisa estar na mesma pasta do seu arquivo Jupyter. Então, se esse arquivo Pandas está em uma pasta, essa base tem que estar na mesma pasta. Caso isso não aconteça, aí sim você tem que passar o caminho completo. Por exemplo, C, não sei o que, user, e aí a pasta que está o arquivo. Então, se não tiver na mesma pasta, tem que passar o caminho completo. E só para simplificar, vamos sempre colocar esse arquivo na mesma pasta. Agora, eu fiz essa importação da base. Só que eu não estou salvando ela em lugar nenhum. Ela só existe nesse momento. Se eu quiser utilizá-la depois, eu não vou conseguir. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que salvar isso aqui em uma variável. Eu vou fazer isso fazendo base é igual a pandas.readCSV e pronto. Agora eu tenho a minha base salva nessa variável aqui. Toda vez que eu quiser visualizar alguma coisa, eu posso fazer, por exemplo, base.read. Eu posso aplicar as funções exatamente nessa base que a gente acabou de importar. Só que antes, para a gente conseguir melhorar a nossa escrita e simplificar um pouquinho também todo esse processo que a gente vai fazer, a gente não precisa escrever pandas aqui. Toda vez que eu for chamar algum método pandas, eu posso escrever simplesmente pd, que eu simplifico a escrita e é o que é amplamente utilizado quando vocês forem ver o código de outras pessoas. Mas como eu faço para usar o pd para chamar o pandas? Eu vou aplicar um alias, que é como se fosse um apelido para a minha biblioteca. Então, eu vou fazer import pandas spd. E agora, toda vez que eu precisar usar qualquer método, qualquer atributo do Pandas, eu posso fazer pd ponto, porque ele já entende que esse pd é exatamente a biblioteca Pandas. Então, agora que a gente tem a nossa base, a gente vai precisar começar a visualizar ela, começar a entender o que tem nessa base, quais são as informações que existem nela. E a gente, para poder visualizar as 5 primeiras linhas, a gente vai usar o base.head, que é o cabeçalho ali da minha informação, dos meus dados. Se a gente quiser visualizar as 5 últimas linhas, a gente vai usar o base.tail. E Lucas, por que as 5 primeiras e 5 últimas linhas? Porque, em geral, com isso, a gente já consegue entender a nossa tabela, consegue entender os nossos dados e informações que estão aqui dentro. Então, eu sei que tem passenger ID, é um número, parece que sequencial. Eu tenho pclass, tenho 3, 1, talvez tenha 2 aqui. Tem o survived, parece que é 0 e 1. Aqui eu tenho name, parece que é o nome da pessoa. Sex, que tem male ou female. Age, que é a idade.
Eu tenho outras informações aqui também, mas dessa forma eu consigo visualizar o que tem em cada um dos meus dados. Aqui também eu consigo visualizar que na coluna cabine eu tenho valores nulos, então isso provavelmente pode ser um problema, eu vou precisar tratar. E aqui nas últimas linhas a gente também tem alguns padrões que está muito refletindo o que está aqui em cima. E em geral, as 5 primeiras e 5 últimas linhas já nos dão uma ideia muito boa da base. Porque se eu tiver um problema ali numa linha do meio, numa linha que está na posição 250, a gente não vai conseguir observar a olho nu assim o que está acontecendo. Aí a gente tem outras formas de visualizar isso. E as 5 primeiras e 5 últimas servem só para a gente ter essa ideia mais geral, mais ampla de como a base está funcionando. E se eu quiser saber, por exemplo, quantas linhas tem? Eu posso olhar aqui qual é a última linha, posso saber quantas colunas contando as colunas, só que tem uma forma mais simples, usando exatamente o base.shape. E ele me dá o número de linhas e o número de colunas. Nesse caso eu tenho 12 colunas e 891 linhas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu tenho 890 porque começa no 0. Então eu também consigo até validar essas informações. E Lucas, por que você usa o base.shape? Porque às vezes a gente precisa do argumento do número de colunas. E a gente pode passar aqui base.shape 1. Ou preciso do número da linha para fazer alguma coisa. A gente consegue acessar essas informações. Outra dúvida que vocês podem ter é, por que aqui eu estou usando o parêntese e aqui embaixo eu não estou usando? É exatamente a diferença entre métodos e atributos. Tail, head são métodos do meu data frame. Já o shape é um atributo, até porque está dizendo as informações dessa base, desse data frame que a gente acabou de importar. Então é exatamente essa a diferença e é muito importante que vocês entendam também o que são métodos e atributos. Não vou entrar aqui agora, mas se vocês entrarem na documentação, olharem, por exemplo, documentação do shape, vocês vão ver, é um atributo. Documentação do tail, vocês vão ver, é um método. Isso é importante de citar, porque pode ser que surja alguma dúvida e dessa forma fica um pouco mais claro. Lucas, e se eu quiser visualizar tudo de uma vez só? A gente pode fazer o display. E quando eu faço o display da base, eu vejo as 5 primeiras linhas, as 5 últimas linhas, o número de linhas e o número de colunas tudo de uma vez. Se a base for pequena, o display pode me mostrar até a base inteira. Então vai depender do que você quer apresentar e do que você quer visualizar. Importante que vocês conheçam as duas formas e usem a forma que fizer mais sentido no projeto de vocês. Beleza, importamos e visualizamos a base, agora a gente precisa entrar um pouco mais a fundo nos dados. Porque o que acontece? Quando a gente está lá no Excel, os dados não importam muito. Em geral, ali a gente não tem tanto problema. Quando uma coisa está como número, como está como texto, a gente consegue transformar de forma muito fácil. Mas quando a gente fala de trabalhar esses dados para colocar em modelos de aprendizado de máquina, alguns modelos não aceitam dados como texto. Então, preciso tratar esses dados. Outros modelos precisam do dado de determinada forma. Às vezes, se a gente passa o dado com uma discrepância muito grande, com um range muito grande, o modelo vai me dar um erro, vai pender muito mais para esse dado. Então, tem que tomar esses cuidados. E aí, se a gente quiser ver o tipo de dado, a gente pode usar o dtypes. O dtypes vai me dar exatamente essa informação. Então, Passenger Survived, P-Class Name. P-Class eu tenho inteiro, aqui eu tenho objeto, aqui age eu tenho float. E Lucas, por que ele salva como int 64, não salva como int 32? Porque esse é o padrão do data frame do Pandas. Tem como você direcionar para ele, isso aqui salva como int 32, int 16, só que não precisam se preocupar quando vocês estão lidando com bases desses tamanhos e dos tamanhos que a gente vai falar. Se vocês estiverem fazendo projeto de Big Data, aí sim é bom vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente não vai entrar muito a fundo porque agora não vai ser necessário. E o objeto é como se fosse uma string, é como se fosse um objeto de texto ali. E toda vez que tiver texto, ele vai salvar como objeto. E agora, se eu quiser visualizar os tipos de dado e os valores vazios. Então eu quero não só essa informação, mas eu também quero ver, por exemplo, o age com a quantidade de valores vazios. O cabine, eu tenho certeza que eu tenho valores vazios, porque eu visualizei aqui. Mas quantos são? Como esses valores vazios estão? Eu posso usar o base.info. Então, o base.info, ele vai me dar exatamente as informações de tipo de dado, que é exatamente essas informações que a gente tem aqui em cima, mas também a quantidade de valores que não são vazios. Ele também me dá o número de linhas aqui em cima, e aqui eu consigo saber, por exemplo, que a cabine, a maioria dos meus valores são vazios. Então, provavelmente, eu vou precisar ou tirar essa coluna ou fazer algum tratamento. E o que é a cabine? Se a gente volta aqui, são números que provavelmente é o número da cabine que a pessoa estava. Será que a cabine determinou se a pessoa ia sobreviver ou não? Se eu tenho poucas informações de cabine, se eu tenho muitos dados nulos, provavelmente eu não consigo responder uma coisa baseado apenas na cabine.
E aí aqui, só para a gente fechar um pouquinho essa parte de conhecimento, de visualização dos dados, eu posso também contar os valores vazios. Ah, Lucas, aqui eu estou vendo 204 valores não vazios, mas se eu quiser saber o número de valores vazios, como que eu poderia fazer? Porque eu teria que fazer essa conta aqui, ó, 891 menos 204, e não precisa, porque a gente tem uma forma de verificar se um valor é vazio, apenas utilizando o isNull. O isNull, ele vai me dar true quando o valor for vazio e false quando o valor não for vazio. E nesse caso aqui, ó, por exemplo, se eu somo true mais true, eu vou ter 2, porque é como se o true valesse 1, é como se o valor de um valor verdadeiro fosse 1. Se eu somo com o false, ele continua sendo 2, que é como se o false fosse 0. Agora, se eu somo com outro true, ele vai passar a ser 3. Então, ó, 1 mais 1 mais 0 mais 1 é 3. E nessa mesma lógica, a gente pode somar os valores das colunas fazendo o sum. Então, ó, aqui eu tenho 177 valores vazios na idade, 687 valores vazios na cabine. Então, de 891, 687 valores são vazios. E nesse caso, provavelmente, essa coluna não é muito interessante para a gente. Embarque, eu tenho 2 valores vazios, e aí talvez a gente for utilizar essa informação, a gente vai ter que tratar esses valores, porque o nosso modelo não foi feito para trabalhar com valores vazios. Então, explicado isso, a gente consegue visualizar a base, entender os tipos de dados, e agora a gente vai falar um pouquinho de conceitos estatísticos. Só que antes de falar um pouquinho disso no Pandas, eu quero abrir um pequeno parênteses para explicar alguns conceitos para vocês, e depois a gente vai ver ele no Pandas. Primeira coisa, o que é a média? Quando eu falo assim, a média das alturas dos alunos é 1,60. Em média, uma pessoa ali daquela sala tem 1,60. A média do salário de uma empresa é R$5.000. Será que todo mundo nessa empresa ganha R$5.000? E não. Só com a média a gente não consegue saber isso. A gente precisa de outras informações. E essa média pode dizer tanto que eu tenho 3 pessoas e todas elas ganham 5.000, ou que eu tenho uma pessoa ganhando 2.000 e outra pessoa ganhando 8.000. Então a média ela pode nos dar uma percepção errada na nossa base de dados. Então tem que tomar muito cuidado com ela. Porque, ó, como que eu calcularia a média de um data frame? Então, se eu tenho esses dados aqui, eu posso calcular a média fazendo dados.min. E nesse caso aqui, a minha média vai ser 2. Então, se eu tivesse aqui, ao invés de 1, 2 e 3, tivesse, por exemplo, menos 1, 2 e 5, a minha média também é 2. Só que agora esses dados estão muito mais dispersos. Então, se eu falo assim, a nota dos alunos foi 0, 2 e 4. E a minha média é 2. Então, a média dessa turma foi 2. Já em outra turma, a nota dos alunos foi 1, 2 e 3. Então eu não tive ninguém que tirou 0. Só que eu também não tive ninguém que tirou 4. Qual é a melhor média? Depende do problema que você está analisando. Mas a média vai ser exatamente isso. Vai ser a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então seria 1 mais 2 mais 3 dividido por 3. Aqui, se eu adiciono um valor 4, ele vai mexer um pouquinho na média. Só que se eu adiciono um valor 100, por exemplo, ele vai mexer muito na média, porque a média ela é extremamente sensível a valores muito altos ou muito baixos, a valores muito discrepantes daqueles dados. Então vocês precisam tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu falo que numa empresa a média do salário é 20.000 e na outra empresa é 5.000, mas nessa primeira empresa que a média é 20.000, o salário do CEO é muito alto, pode ser que todo mundo tenha um salário muito baixo, inclusive pior do que o da segunda empresa, e a gente acha que o salário nessa empresa é melhor, exatamente porque o salário do CEO é muito alto. Ou quando acontece, por exemplo, que a gente está analisando o preço de uma casa. A média de preço nessa cidade aqui é muito alta, mas é porque, na verdade, tem um bairro ali específico que nesse bairro as casas são muito caras, mas em geral os preços são melhores. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é exatamente esse ponto que eu tinha falado para vocês na última aula, que é a falta de validade estatística. Porque se a gente chega no resultado assim, a média de preço das casas é 50.000, sendo que, na verdade, a gente tem ou casas ali de 20.000 ou casas de 80.000, não faz sentido aquela média que a gente está gerando, porque ninguém vai ter a casa com o valor de 50.000, que foi o valor que eu previ. Então, tomem cuidado com esse conceito de média. Se a gente quiser contar os registros aqui, a gente pode fazer dados.count. Isso é muito importante para a gente também entender o tamanho da nossa base. Nesse caso aqui, a gente tem 891 registros. Esses aí, qual seria a média? Qual seria a mediana? E o que é mediana? A mediana é exatamente o valor do meio. Então, se eu tenho aqui 3 valores, a minha mediana vai ser esse valor que está aqui no meio. Então, ó, se eu coloco aqui dados.median,
ele vai me dar exatamente a mediana desses dados aqui, que é, na verdade aqui atualizando, que é 2, que é o valor que está ali no meio. E por que a mediana é importante? Porque enquanto a média é muito influenciada quando eu tenho valores muito grandes, a mediana não é. Ela só vai ser influenciada se eu aumentar muito a minha quantidade. Então, ó, aqui, quando eu adiciono 4, a minha mediana e a média vão para 2,5. Quando eu adiciono 100 aqui, observa que a minha média mudou muito, mas a minha mediana não mudou tanto. Então, utilizando somente essa relação da média e da mediana, eu já consigo entender que na minha base tem algum valor discrepante. E se eu estou lidando, por exemplo, com uma base de classificação, que eu quero classificar uma fraude ou não, se eu percebo isso, eu posso dizer que talvez tenha uma fraude naquela base, talvez eu precise entender um pouco melhor os dados daquele cliente, daquela loja, ou de qualquer outra coisa que eu esteja analisando. Então, a relação da média e da mediana é muito importante por isso, porque ela ajuda a entender valores muito discrepantes também e ajuda a entender a distribuição dos nossos dados. Além disso, uma outra informação, uma outra medida muito importante é o desvio padrão. Então, se eu faço dados.std, o desvio padrão vai nos dizer basicamente o quanto esses dados estão variando em relação à média. Então, se eu tiro aqui, ó, se eu tenho 1, 2 e 3, quando eu coloco o desvio padrão, eles estão variando bem pouco em relação à média. Se eu adiciono um valor aqui muito alto, a média vai mudar e o desvio padrão, consequentemente, vai mudar, porque eu tenho uma média ali de 26 e os meus dados ou estão muito para um lado ou estão muito para o outro. E se eu vou adicionando aqui novos dados, por exemplo, eu adiciono 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 11, o que acontece? A minha média vai ser a soma desses valores dividido pela quantidade de valor, a contagem vai ser 11, a mediana vai ser esse valor que está aqui do meio. Então, vai ser 6. O desvio padrão vai ser basicamente a distância desses pontos ali até a média. Nesse caso, é 3,31. E é uma questão quadrática, eu não vou entrar muito a fundo nisso daqui, mas ele basicamente nos diz a distribuição desses dados. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ao invés de 5, 4, 3, 2, 1, eu tiver 5, 5, 5, 5. Então, ó, for 5, 5, 5, 5 e aqui for 7, 7, 7, 7, esses dados estão variando muito pouco em relação à média. A mediana e a média se mantêm a mesma, que continuam 6, só que agora o desvio padrão diminui, porque os meus dados estão muito mais próximos à minha média. Então agora o desvio padrão é 1. Se eu começo a aumentar esses valores aqui, ó, então se eu troco esse 5 por 4, esse outro 5 por 4 aqui também, e esse 7 por 8, esse 7 por 8, esse 7 por 8 e esse outro 7 por 8, quando eu vejo meu desvio padrão, ele aumenta um pouco. Uma outra coisa muito importante é que a mediana sempre precisa ser calculada com os números em ordem. Então, eu tenho que ter a ordenação desses números e aí sim eu posso encontrar o valor do meio. Então, com isso, esses são os principais conceitos estatísticos para a gente começar a analisar as informações. Então, ó, a gente verificou aqui a média, a quantidade de registros, a mediana, o desvio padrão. Só que eu vou precisar fazer tudo isso para entender minha base, para entender cada um dos nossos dados, e não precisa. Porque quando eu faço dados.describe, ele já me dá todas essas informações. O que a gente precisa conseguir é analisar, é fazer isso aqui que eu acabei de fazer com vocês. O que a gente precisa fazer é analisar, é fazer exatamente isso que eu fiz com vocês. Ah, a média é 6, o desvio padrão é 11, é 20. Ah, tem uma relação muito próxima de média e mediana. Eu tenho um desvio padrão muito alto. O que isso significa? Então, isso é a principal coisa que a gente precisa fazer. E aqui, algumas observações importantes sobre o Describe é que esse 50% ele significa a minha mediana e o 25% e o 75% é o que a gente chama de separatrizes e, nesse caso, os quartis. Separatrizes separam a nossa base em pedaços iguais. Então, ó, eu tenho tanto por cento dos meus dados antes disso, tantos por cento entre isso e isso, tantos por cento entre isso e isso. A mediana é uma separatriz. Ela separa os nossos dados em duas partes iguais. Então, eu tenho metade dos meus dados antes, metade dos meus dados depois. Nesse caso aqui, metade dos meus dados antes do 6, metade dos meus dados depois do 6. Já os quartis, eles separam a nossa base em 4 partes iguais. Então, ó, eu tenho um pedaço da minha base aqui, até aqui mais ou menos. Eu tenho um outro pedaço da minha base aqui. Tem um outro pedaço da minha base que começa aqui no 6 também e vem até aqui. E tem um outro pedaço aqui. Então, ó, o primeiro quartil vai ser entre o 3 e o 4, que é exatamente esse 3,5. E o segundo quartil vai ser entre o 8 e o 9, que é exatamente o 8,5. E por que isso é tão importante?
Porque os quartis nos ajudam a entender também se a gente tem outliers, se a gente tem valores muito extremos, conseguem nos ajudar a visualizar como está a nossa base. Então, se eu tenho muitos dados no primeiro quartil, nossa base está muito concentrada aqui. Se eu tenho poucos dados no terceiro quartil, provavelmente ela tem uma cauda muito longa. Então, tudo isso a gente vai entendendo melhor a nossa base, apenas utilizando essas informações estatísticas. E da mesma forma que a gente fez para os dados, a gente pode fazer o describe para a nossa base. Então, quando a gente faz isso daqui, observa que para a peça de energia a gente tem uma média 446 e tem um desvio padrão muito grande. Olha, parece que os nossos dados estão muito distribuídos ali. Então, será que essa coluna peça de energia é uma coluna que tem um ID para cada pessoa? Que faz sentido? Já o Survived, a média dele é 0,38. O que a média quer dizer que é 0,38? Se ele vai de 0 até 1, eu tenho muito menos pessoas que sobreviveram. Então, se eu olho aqui até a metade dos meus dados, metade das pessoas não sobreviveram, pelo menos. Então, se a média vai de 0 a 1 e eu tenho um valor de 0,38, tem menos pessoas que não sobreviveram do que as pessoas que sobreviveram. Quando eu falo de P-Class, que é a classe da pessoa, olha, eu tenho algumas pessoas na primeira classe, só que eu tenho muito menos pessoas na segunda e a maioria está na terceira classe. Então, eu tenho ali uma quantidade de pessoas que é menos de 25% da minha base na primeira classe, tem uma parte das pessoas na segunda e depois da metade da minha base, todo mundo é terceira classe. Então, tem pelo menos metade dos registros que eu tenho aqui, desses 891 registros, na terceira classe. Então, só com isso aqui a gente vai entendendo a nossa base, vai entendendo como as informações estão. Quando eu olho aqui para a FER, que é a taxa que as pessoas pagaram, tem uma média de 32, mas tem uma variação muito grande também. Eu tenho 24% da minha base pagando até ali 8 libras da época. Depois eu tenho mais 25% pagando até 15. Então, ali no início, parece que está indo de 0 a 7, depois de 7 a 15. Depois eu vou, metade da minha base paga até 31%, então eu dobro a quantidade. Então eu tenho ali mais pessoas indo de 0 até 7, depois de 7 até 15, depois eu tenho uma quantidade de pessoas menores indo até 31, e eu tenho uma quantidade muito pequena ali, indo até o valor máximo. E eu vou mostrar como a gente visualiza isso, eu vou mostrar isso para vocês, e qual é a relação disso com essas informações que a gente está vendo aqui. O desvio padrão também está muito alto, então está variando muito essa informação. Será que eu tenho pontos outliers? Tudo isso a gente vai entender quando a gente for fazer o tratamento de dados. E agora vamos supor que você quer analisar só uma coluna especificamente. Lucas, eu só quero pegar a coluna Survived. Como que eu poderia fazer isso? A gente também pode filtrar a base no Pandas. Então, se eu faço aqui base Survived, entre parênteses, eu consigo trazer apenas essa coluna. Outra coisa que eu posso fazer é usar o ponto. Então, posso fazer base.survived, que eu vou trazer exatamente a mesma coluna da mesma forma. Então, aqui eu escolho a forma que eu quero buscar essa coluna, passando entre aspas ou passando utilizando o ponto. A única informação importante de vocês terem aqui é que se vocês tiverem um ponto, não pode ter espaço. Então, se tiver aqui, por exemplo, survived sim ou não, e tiver espaço, eu não posso utilizar o ponto. Nesse caso, eu só posso utilizar aspas simples. Então, se tiver espaço, somente aspas. Se não tiver, eu posso usar ou aspas ou ponto. Pode ser simples ou dupla, desculpa. E agora que a gente sabe como buscar uma coluna, uma das coisas mais importantes que a gente vai fazer quando a gente fala de uma coluna só é verificar os valores que estão nessa coluna. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, base.survive.value_count, eu consigo contar quantas vezes o valor 0, quantas vezes o valor 1 está aparecendo. E nesse caso, o valor 0 aparece 549 vezes e o valor 1, 342. E olha que foi exatamente isso que eu falei para vocês. Se está mais próximo de 0, provavelmente o valor 0 aparece mais vezes que o valor 1. Então está fazendo sentido com o que a gente falou. Tudo isso a gente está compondo conhecimento para entender melhor a nossa base. Outra coisa que se a gente quisesse fazer, não quero pegar só a coluna Survived, quero pegar, por exemplo, Survived e Age, ou Survived e, por exemplo, aqui a coluna de Sex. Como que eu conseguiria fazer? Buscar mais de uma coluna. A gente pode passar exatamente entre colchetes quais colunas eu quero. E que eu posso passar quantas colunas eu quiser. Então, quero pegar Survived, quero pegar também a coluna Sex. Posso fazer exatamente isso daqui. Quero pegar também a coluna Age. Beleza, eu passo quantas colunas eu quiser aqui nessa lista. E ele vai trazer exatamente essas informações. Mas, Lucas, quando que eu vou usar isso?
quando, por exemplo, você estiver selecionando quais colunas você quer colocar no modelo. Isso aqui vai ajudar muito vocês a fazerem esses modelos, a tratarem os dados para conseguir colocar em qualquer modelo de aprendizado de máquina. E aí, da mesma forma que a gente consegue filtrar colunas, a gente também consegue filtrar linhas. Então, como que eu poderia visualizar essa base primeiro? Então, vou visualizar assim as 5 primeiras linhas. E eu quisesse pegar clientes que pagaram mais de 100 libras. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso fazer base.fer, então eu estou selecionando a coluna fer maior do que 100 libras. E aí, nesse caso, eu só estou trazendo aqueles casos que o cliente pagou mais de 100 libras na taxa. Ah, e se eu quisesse mais de 500 libras, quantos clientes tem? Eu vou alterando aqui nesses filtros. Agora, se eu quiser saber se algum cliente pagou menos de 5 euros, como que eu faria? 5 libras, na verdade. Como que eu faria? Da mesma forma. Então, base.fer menor do que 5. Nesse caso aqui, ó, a gente tem alguns clientes que não pagaram nada. Será que está fazendo sentido? Será que poderia acontecer isso? Tudo isso a gente tem que investigar nos nossos dados. Tem que validar se isso realmente aconteceu ou se isso é um problema da base. Além disso, a gente pode fazer filtros usando usando ou operadores lógicos. E como que eu faria isso? Da mesma forma que a gente fez aqui, eu posso passar mais de uma condição. Então, eu quero ver se a pessoa viajou com filho. E nesse caso, se a pessoa viajou com filho, essa coluna aqui vai ser maior que 1. Então, eu posso fazer isso daqui. Ou a pessoa viajou com a esposa. E nesse caso aqui, essa coluna seria maior que 1. Então, eu vou colocar de novo base ponto, porque eu estou procurando essa coluna. Isso aqui seja maior que 1. E se eu quiser fazer uma condição de e, ou seja, de AND, eu vou usar o e comercial. Se eu quiser fazer uma condição de ou, eu vou usar o pipe. Nesse caso aqui, ó, eu estou verificando todo mundo que viajou com a esposa ou com o filho. Então, se esse número é 1, então se esse número aqui é maior que 1 ou esse número é maior que 1. Se eu quiser verificar as duas coisas, eu faço exatamente o e comercial. E nesse caso aqui eu tenho todos os casos onde o CBSP é maior que 1 e o PART também é maior que 1. Não precisam se preocupar agora com essas colunas, a gente vai ver elas na análise exploratória. Só estou mostrando para vocês como vocês fazem os filtros com pandas. E aí, Lucas, está aparecendo muita coisa aqui. Como que eu poderia reduzir um pouquinho isso que eu estou vendo? Usa aqui o head. O head vocês podem usar em qualquer base, incluindo filtros que vocês estejam fazendo na base. E tem outras formas de vocês fazerem esse filtro? Tem, porque você pode usar dessa forma aqui, ou você pode usar o ponto lock. O ponto lock, a lógica vai ser muito simples. O ponto lock, a lógica vai ser muito similar, só que ele permite fazer algumas coisas, como por exemplo, se você quiser substituir valores, você pode usar o ponto lock e não poderia usar dessa forma que está aqui. Então é só para vocês conhecerem, mas quando a gente for falar de tratar valor, substituir valor, aí sim a gente vai repetir o ponto lock para vocês. Então nesse caso aqui a gente está fazendo exatamente o mesmo filtro aqui de cima, e aí se a gente usar o ponto head, a gente de novo só vai ver as 5 primeiras linhas. E ele também permite a gente usar argumentos lógicos, da mesma forma que a gente fez aqui utilizando o e, a gente pode utilizar também o ou aqui. Então, só quero os casos que uma coisa ou a outra coisa aconteça. E uma outra grande vantagem do lock é que se você quiser buscar apenas as colunas, você pode passar aqui depois da vírgula quais colunas você quer buscar. Então, na verdade, eu não quero trazer todas as colunas, eu quero trazer apenas o Passenger ID, e essas duas colunas que é CBSP e PART. Então, aqui eu vou passar essa informação e aí agora eu consigo filtrar não só linhas, como também filtrar as colunas. Então, isso é muito útil porque quando eu quiser atribuir um novo valor, a gente vai usar exatamente essa mesma lógica. E agora eu estou utilizando isso para filtrar linhas e também para filtrar colunas. Já o iLock, ele segue a mesma lógica, só que agora, ao invés de filtrar passando condições, eu vou passar índice. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, base.ilock, as colunas que estão da 30 até a 40, da linha 30 até a 40, eu vou buscar exatamente esses dados. Lucas, se eu quiser buscar colunas específicas. Então, se eu quiser buscar também as colunas, eu vou fazer exatamente a mesma lógica. Então, eu quero buscar das linhas 30 até as linhas 40, as colunas de 3 a 6. Então, nesse caso, eu tenho a coluna name, sex, age. Só para apresentar para vocês, não vou me aprofundar nisso, só para vocês saberem que existem essas formas de buscar os dados. E por fim, a gente também consegue visualizar dados com pandas de forma muito simples. Então deixei aqui um material para vocês, dessa guia de visualização, então tem o Chart Visualization aqui, vocês podem entrar, podem navegar, e eu vou mostrar para vocês só alguns exemplos.
como por exemplo, como a gente faria um histograma da coluna fer, exatamente a coluna que a gente está em dúvida de como funciona. A gente pode colocar a base.fer.hist e aqui ele vai me dar um histograma com essas informações. Então lembra que eu falei para vocês que os dados estão muito concentrados ali no início e depois ele tem como se fosse uma cauda longa? É exatamente isso que a gente está visualizando. Se eu quiser aumentar o número de pontos que ele vai separar, eu posso mudar o parâmetro bins. Então, ó, observa aqui que tem muita gente concentrada próximo do zero e muito pouca gente até o 500. E é exatamente isso que a gente viu no quartil. Ah, Lucas, queria colocar 100 bins. Posso colocar? Coloquem quantos bins vocês acharem necessário. E é exatamente isso aqui que a gente vai ver. E além do histograma, a gente também pode criar, por exemplo, gráficos de barras. E se eu quiser fazer um gráfico de barras, é só vir aqui na documentação, ó, que aqui embaixo tem, por exemplo, bar plot. Ó, só clicar aqui e ele me mostra o que eu preciso fazer para criar esse gráfico. Ah, Lucas, como que eu crio? Vamos criar juntos. Então posso fazer aqui, por exemplo, bar.pclass, que é a minha classe, .plot.bar. E aqui eu passo um ponto e vírgula só para não ficar escrevendo ali aquele textinho. E quando a gente traçar esse gráfico, olha o que vai acontecer. Ele vai nos dar muitos dados, porque na verdade a gente não consolidou as informações. A gente não fez aquele resumo tipo value count. A gente só passou, traça um gráfico de pclass. Então o que ele está fazendo é, esse primeiro valor tem um pclass 1, esse segundo valor tem um pclass 2, esse aqui tem um pclass 3, depois 2, 3. E o que a gente precisa fazer é exatamente o value count que a gente tinha visto lá em cima. E nesse caso, o que faria o value count? Se eu tenho base.pclass.valueCount, eu vou ter a quantidade de valores que está como 1, quantidade de valores como 2 e a quantidade de valores como 3. Aí sim eu posso fazer um plot bar. Nesse caso, fica muito mais visual o que a gente tem. E aí quando eu coloquei o ponto e vírgula, é exatamente para tirar esse textinho aqui. Fiquem à vontade de fazer o que vocês acharem melhor. Ah, Lucas, dá para eu organizar esses dados? Dá para eu colocar 1, 2 e 3? Dá para fazer, só que por padrão ele pega primeiro o maior valor, depois o segundo maior, terceiro maior, até chegar no último valor. E eu não vou entrar muito a fundo aqui, só estou mostrando para vocês que dá para criar gráficos como o de barra e dá até para criar gráficos mais complexos, como por exemplo o gráfico de densidade. Então se eu faço, por exemplo, da coluna fer, eu quero criar um gráfico de KDE, que é um gráfico bem mais complexo, que eu não vou entrar nele aqui agora. Ó, só vocês virem aqui na documentação e vocês vão fazer .plot, .kde, como está mostrado aqui. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem um KDE plot. E é exatamente isso que eu estava falando para vocês da distribuição dos dados. Ó. Então eu tenho bastante gente aqui no início e eu tenho essa cauda mais longa. Tudo isso a gente consegue visualizar graficamente, consegue visualizar com as informações estatísticas, consegue visualizar de várias formas e é por isso que a gente vai usar muito Pandas na nossa trajetória de ciência de dados. Tem outros conceitos que são extremamente importantes do Pandas, mas esses aqui vão servir como base para os nossos futuros projetos e para todos os passos que a gente for dar dentro da nossa análise dos dados, dentro da análise exploratória e principalmente no tratamento dos dados que a gente vai colocar dentro do nosso modelo. Então, com isso, a gente fecha toda essa parte conceitual do Pandas. Ficou uma aula relativamente grande, mas só que é uma aula bem completa com tudo que vocês vão precisar. E, Lucas, eu não vou decorar isso. Como é que eu vou lembrar disso tudo? Usem esse documento que está aqui embaixo. Eu vou deixar essa versão final aqui também. E, preciso lembrar de alguma coisa. Preciso lembrar como eu começo a importação. Isso aqui que está no início é padrão básico. Então, toda vez você vai começar fazendo head, o tail, fazendo shape ou display, então a forma que vocês acharem melhor, o dtypes, o info. Tudo isso aqui vocês vão repetir várias vezes. Então, no início, guarda esse documento, utilize esse passo e com o tempo isso vai ficar muito mais natural da cabeça de vocês. Então, era isso nessa aula e agora a gente vai realmente aplicar esses conceitos na análise exploratória, mas tudo isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, com isso, a gente finaliza essa parte do Pandas para a ciência de dados e na próxima semana a gente vai trazer um conteúdo aqui sobre análise exploratória e aprofundando nessas questões, exatamente para a gente continuar essa trilha que a gente está fazendo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui embaixo, aproveita para baixar o material e eu vou aproveitar para deixar aqui na tela outros vídeos que vão ajudar muito na sua trajetória de cientista de dados. Então é isso, beleza? Até a próxima semana e tchau!